Olá, prósperos e prósperas que acompanham o nosso Pode Prosperar. É uma honra e uma alegria tê-los aqui conosco para mais um episódio. Nós estamos na série Horizonte Comum da Educação. Nós estamos falando sobre temas extremamente maravilhosos, importantes para nós definirmos qual é a educação que nós queremos. E no episódio de hoje não será diferente. Nós vamos falar sobre o valor da diferença, transformando barreiras em pontes. E a nossa convidada é Luciana Freitas. Luciana, é um prazer tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. É uma alegria. E antes dela se apresentar, eu vou falar para vocês o currículo dela. Ela é doutora e mestre em Estudos de Linguagens pelo Cefet de Minas Gerais, coordenadora do NUPEBS, da Diretoria de Políticas Afirmativas, alfabetizadora na educação de estudantes surdos e ouvintes na Rede Municipal de Belo Horizonte e no atendimento educacional especializado. Também é especialista em educação básica no Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e atendimento às pessoas com surdez, nos cursos de Libras e Língua Portuguesa como segunda língua. Também foi professora substituta na UFMG, na disciplina de Fundamentos da Educação Especial e Inclusiva. Ela atuou na Diretoria da Educação Inclusiva e atualmente coordena o Núcleo de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos, o NUPEBS. Luciana, seja muito bem-vinda ao Pode Prosperar. É uma honra, uma alegria tê-la aqui conosco. Obrigada. Pode se apresentar, fazer uma introdução, fique à vontade. Então, eu sou Luciana Freitas, atuo na área da educação inclusiva há mais de 20 anos, também na educação bilíngue de surdos. Atualmente estou na coordenação, né, do Núcleo de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. E agradeço o convite, estou aqui à disposição para a gente conversar. Seja É um bem-vinda. prazer. E temos também a Doralice Maia, que já fez alguns episódios aqui conosco. Ela também Sim. aceitou esse convite para participar. Então, Doralice, seja muito É uma bem-vinda. honra. Obrigado pelo É convite. uma honra participar junto com você, Luciana, junto com você, Samuel. É uma honra estar aqui no podcast. Maravilha. Pode prosperar. Pode prosperar. Bom, eu acho que para a gente começar, Luciana, é interessante a gente situar um pouco o contexto, né, da educação de surdos, do número de pessoas, né, dessa classe, como que isso funciona na educação aqui de Belo Horizonte e também a nível nacional. Sim. Bom, eu atuo, né, na educação de surdos há 25 anos. Meu primeiro curso de Libras foi em 2001, né? Então, esse ano eu completo aí 25 anos e eu percebi, né, percebo o avanço das políticas públicas para a educação de surdos de Belo Horizonte. Eu poderia dizer do país, do estado, mas eu vou falar de Belo Horizonte, que é o que eu conheço mais. Mas a gente tem um contexto histórico da educação de surdos que é importante a gente dizer sobre a legislação, né? Tem um embasamento legal que a gente tem, as leis de 2002, né, que reconhece a Libras como língua da comunidade surda, o português como segunda língua, e aí vem o decreto de 2005, e a lei de 14.191 de 2021, que altera a LDB. Então, a educação bilíngue de surdos passa a ser uma modalidade da LDB. E isso é um marco, né, uma conquista para a comunidade surda, porque até então o trabalho que a gente fazia na educação de surdos era dentro do grupo de estudantes com deficiência, né? De 2021 para cá é um marco legal no sentido que é reconhecido que há uma diferença linguística, né? Tem uma deficiência, sim, auditiva, a surdez, mas essa comunidade surda lutou para que fosse reconhecido que a Libras é a língua de instrução, é a língua de expressão, né, dessa Sim. comunidade. Então, é importante dizer isso, porque por muitos anos a gente tratou da educação de surdos como uma deficiência, né? E hoje o olhar é para uma diferença linguística. Uau!
É interessante, né, Dora, que nessa Sim, série a gente tem visto como que as políticas, a as educação, políticas públicas. elas têm Uhum. avançado na Sim, inclusão, muito. na Muito, universalização dos direitos. muito. É muito gratificante ver que isso realmente está acontecendo. Uhum. Sim, participar desse processo é um desafio, Sim, não é? sim. Verdade. Muito desafiador. Com certeza. E conta pra gente como que isso se deu assim na sala de aula? Como que é o dia a dia, para a gente poder entender um pouco mais da rotina do dia a dia desse estudante. Bom, então eu vou aproveitar e vou falar da minha experiência enquanto professora, né? Porque eu acho que é o melhor lugar que eu falo, Com porque certeza. eu fui alfabetizadora de crianças surdas, como você mesmo apresentou, e foi muito desafiador porque eu já estudava sobre, eu tinha muito interesse, mas a escola, né, a direção da escola me convida para assumir essa turma. Era chamada de turma piloto. Na verdade, na rede, a gente tinha turmas de surdos e é muito seriada, né? A gente tem um quantitativo de estudantes surdos, mas a gente não tinha um quantitativo assim, 10 alunos surdos para o primeiro Uhum, ano, 15 para o segundo. A uhum. gente não tinha esse quantitativo, então a gente tinha que misturar, né, essa Sim. escolaridade, Uhum. né? Então, eu fiz parte desse processo e na minha, né, no meu momento ali, na minha experiência, eu tinha uma professora que ensinava a língua de sinais, né, a língua brasileira de sinais, e eu ensinava os outros conteúdos mediado pela Libras. Então, eu sabia Libras e o entendimento para essas turmas, né? Por que que a gente fala sobre essa língua? Porque ela é a língua de instrução dessa turma, né? Se a gente pensar no ensino bilíngue, português e inglês, as aulas serão em inglês. Então, no ensino bilíngue, português, Libras, as aulas são mediadas em língua de sinais. Então, os professores que atuam nessas turmas são professores bilíngues. Então, a gente não fala nessa turma, por exemplo, a gente não usa a língua oral, a gente usa a língua de sinais para mediar todos os conteúdos. E nessas turmas, a partir de qual idade que vocês têm? Então, nós tivemos turmas a partir de 6 anos, né? Que é o primeiro Sim. ano. Então, a educação infantil ainda não tinha. Não, Sim. nós tentamos. Ah, Mas, como eu não tenho escolas próximas, né? Vamos dizer assim, da sim, casa, sim. nós tivemos um diálogo com as famílias explicando a importância, mas as famílias não, é, eu acho que não tiveram segurança por serem tão pequenininhos, né? Entendi. Então tinha que ter uma escola polo, Uhum. né? Onde o transporte que a gente levaria, né, Uhum. foi autorizado, mas imaginem uma criança de 4, 5 anos no transporte longe de casa, Longe. sendo que Quilômetros e hoje, quilômetros. exato, sendo que hoje ela estuda do lado de casa, É, atravessa a rua, tem uma EMEI, tem uma, né, isso. uma outra escola. Então, a gente percebeu que as famílias não tinham tanta segurança. E Sim. aí a gente foi a partir do primeiro ano. E aí nós conseguimos essa turminha, a turminha de primeiro ano, que está na Regional Barreiro, e a outra turminha que a gente também misturou um pouquinho, primeiro, segundo e terceiro, mas na Regional Noroeste. Entendi. Uau, que legal. E eu acho interessante você contar pra gente como que é esse desafio inspirador de alfabetizar. Porque uma vez, quando a gente imagina uma pessoa perdeu a audição, ela já conhece as palavras, ela sabe o que que é casa, amor. Agora, e quando você vai fazer do zero, como é que é isso? Exatamente. Então, não é simples. Toda a nossa conversa aqui já quer dizer que não é um trabalho simples, que é só eu falar algumas atividades e que vai dar tudo certo. Não é isso. É muito desafiador, mas a gente tem muitas possibilidades também. Então, no momento em que eu assumi a turma, e até mesmo nas formações que eu faço com professores, né, formação docente, eu sempre digo sobre isso. Olha, o primeiro olhar é para o estudante, mas da língua de sinais. Ele aprender a língua de sinais, porque é a língua que ele vai comunicar, Isso. né? Então, a primeira coisa, tem uma frase que eu coloco no meu slide, né? Assim, então, como que eu vou alfabetizar a criança surda? De tanto que você está falando aí, como é que eu vou fazer isso? Então, a primeira coisa é trazer para ele, proporcionar a ele esse ambiente em que ele possa aprender a língua de sinais, para a partir daí ele conseguir se expressar. A partir dessa expressão que ele consegue numa língua dele, que é uma língua visual, aí sim eu vou para a modalidade escrita do português.
ele não deixa de aprender o português, mas ele precisa aprender na modalidade de escrita e não na oralidade. Ficar falando para esse estudante para ele poder repetir. Isso é muito comum nos atendimentos de fonoaudiologia e que é bem-vindo, ok. Não há problema nenhum a criança surda, o estudante surdo falar, não é problema. Mas o foco da educação de surdos não é a língua oral, e sim a língua escrita. Entendi. O Ponto português de escrito. partida É, é a língua de sinais. exatamente. Nó, interessante. Mas como que é, então, a escrita para a criança que está aprendendo a língua de sinais? É a escrita do português em si ou tem também aquela linguagem visual das posições de mãos? Sim, é comum a gente ver a imagem do sinal, né? Então, vou fazer aqui, deixa eu ver, um sinal de aprender, aqui, né? Então, eu tiraria uma foto fazendo isso e uma setinha mostrando que esse sinal ele tem um movimento, Uhum. tá? Isso é Legal. comum. A escrita dos sinais ela é um pouquinho diferente disso. Ela seria o desenho do meu rosto, tá? E uma mãozinha mostrando o sinal de aprender, tá? Só que isso é algo que, assim, a gente tem visto muitas pesquisas nessa área. Mas aqui em Minas Gerais, a gente tem sim um grupo que pesquisa sobre isso, mas a gente não usa na sala de aula. O que que a gente faz? A gente faz esse sinal de aprender e a palavra aprender, Uhum. tá? Então, é bom dizer que existe a escrita, porque as pesquisas, principalmente em Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina, tem grupos de pesquisadores dizendo quanto é importante ele passar por esse sinal aqui, depois ele desenhar esse sinal e depois ele escrever a palavra aprender. Um processo. É o reforço, né, professora? É, Você vai ali na repetição e ajuda a aprender. exatamente. Então, é importante falar disso, mas o que que a gente faz hoje? Como é que eu alfabetizei os meus alunos surdos? Eu mostrava as palavras, os textos, né? E eles escreviam, mostrava em libras e eles escreviam em português. Então, eu já passava dessa língua aqui, que é espaço visual, que a gente chama, para a língua escrita, que é aprender. A, B, R, né? Então, as Entendi. letras ali, e eles iam aprendendo. Consegui que eles escrevessem textos. Uau. Então, é possível. Funcionou, deu certo. Funcionou. Mas é o que a gente tem mesmo hoje, é o mais comum você ver, tá? Agora, o que antigamente era também muito comum e muito forte era a oralidade. Por isso que muitos surdos ainda são muito oralizados. Eu posso trazer um surdo aqui para uma entrevista, por exemplo, e ele pode falar com vocês. Mas hoje nós respeitamos a língua de sinais. Então, se fosse uma entrevista com uma pessoa surda, então seria com o intérprete dando voz a essa pessoa e ela sinalizando. Entendi. E esse processo na sala de aula, usualmente, tem ali um intérprete ou é como você falou, salas específicas com um professor que fala em libras e o aluno vai acompanhando ali sem oralidade? Isso. Nas turmas onde eles estão incluídos, presença de intérprete ou um instrutor de libras. Então, a gente tem uma organização, assim, vou falar um pouquinho da rede municipal, que eu estou à frente. Educação infantil. Chegou uma criança de 0 a 5 anos, instrutor de Libras. Por quê? É o profissional que vai ensinar a Libras, é a aquisição de língua. Como a Libras é reconhecida, mas a maioria são de famílias ouvintes, eles vão aprender onde? Na escola. E a gente precisa dar esse suporte. Então, esse profissional segue junto com essa criança, não é auxiliar de apoio, é um professor de uma língua. Então, ele vai junto ali com a professora e vou dizer aqui, só para vocês entenderem, mas não é esse o nome, uma regência compartilhada. Entendi. Tá? Porque o conteúdo da educação infantil é dado em língua de sinais para ele. Então, vamos pensar aí nas cores. Então hoje eu vou ensinar as cores. Então, vermelho, amarelo, azul. Então, ele está aprendendo a palavra azul, a palavra vermelho, mas também o sinal. Vou ensinar animais. Então, a gente tem aqui a girafa. A girafa, o sinal da girafa. Entende? Entendo. Então, na educação infantil, a partir do primeiro ano, a gente vê, se tiver como boa fluência em Libras,
a gente já pode trazer o intérprete, esse profissional, para mediar a comunicação. Ele Entendi. não ensina Libras, ele media a Media. comunicação. Uhum. Se ainda não está, né, como deveria, para entender uma aula, por exemplo, em Libras, a gente continua com o instrutor de Libras e ele faz esse trabalho junto ao professor. Mas temos também nas turmas bilíngues, como eu falei, os professores bilíngues e o professor de Libras. Uhum. Porque a Libras é uma língua, então ela tem gramática, ela tem estrutura. A gente não começa lá na educação infantil Sim. aprendendo o português, e aí lá Sim. no 8º, 9º ano tem gramática, né? A gente Oração briga. coordenada. Exatamente. Oração coordenada, sintética, Meu Deus. tudo isso acontece também na Libras. Então, ele também precisa avançar, né, no aprendizado da língua dele. Então, uma pessoa surda é a pessoa capacitada, que a gente entende que vai ser uma identidade ali, né, uma referência de ensino de língua, é o mesmo que um nativo de um outro país ensinando para a gente uma língua, Uau. né? E dentro desse seu estudo e do seu trabalho na prática, você já conseguiu acompanhar uma criança que tivesse passado por todos os ensinos, do básico até o ensino médio? Até o ensino médio, não, porque mesmo eu tendo trabalhado no Estado, eu consigo acompanhar um pouco mais até o 9º ano, que é o da prefeitura, né, que atende do município. Mas a gente consegue, sabe, ir acompanhando. E tem um caso que é bom de falar, porque foi na época da pandemia. Então, a gente teve um trabalho com esses estudantes, porque, como você perguntou, eu tenho intérprete na sala de aula, mas quando o estudante surdo vai embora, ele pega a mochila, o material, e vai para casa com material escrito. Ele não vai com material bilíngue em Libras. E na pandemia, nesse momento, a gente ficou muito em casa e a gente produziu muito material bilíngue, porque os intérpretes fizeram esse material em Libras também. Uau. E aí teve uma situação de um aluno que eu acompanhei, ele estava saindo da educação infantil, e aí esse período, né, 2021 até 23, a gente ainda ficou um pouco assim, e aí, quando ele estava no 4º ano, a professora me mandou uma mensagem dizendo que agora sim a gente poderia estar com um profissional intérprete, porque ele dava conta da Que maravilha. comunicação. Então, é um trabalho que, assim, é desafiador, não é simples de fazer, mas é possível. Então, é bom de dizer, porque você pode me perguntar assim, então todo mundo que você fez deu certo? Não, não é assim. Mas dizer que a gente tem casos também de sucesso, né, e que a gente pode avançar mais, né, Com nesse certeza. processo. É desafiador, né? Nas horas mesmo como professora, já deve ter encontrado todo tipo de situação. Sim, como você disse, a gente não consegue atingir 100%, até mesmo para os meninos não portadores de deficiência ou de surdez, a gente não consegue o 100%. Sim, São muitos fatores que exatamente. influenciam ali no processo, que impactam diretamente ali o resultado. E não seria diferente com esses alunos. Exatamente. Até porque vamos dizer assim, a defasagem, né, no aprendizado de uma língua. Eu costumo dizer assim, qual estudante sem deficiência, ouvinte, que vai chegar para você na escola com 6, 7 anos sem falar? Sem deficiência, né? A questão da deficiência é outra coisa. E por que com o surdo acontece isso? Sendo que a questão da deficiência dele é uma diferença linguística. Ele aprendendo uma língua visual, ele consegue avançar. Né? Então, ainda o nosso modelo da deficiência, né, clínico, médica e social, ainda está muito, a deficiência está muito em nós Verdade. do que nesse estudante. Verdade. Né? Verdade. E a importância de incluir, né? Que a gente sempre fala, de criar mecanismos, né? De agregar a família, a escola, que é importantíssimo, né? De ter ali material, igual você está falando. E vamos fazer uma pergunta assim bem específica. Dentro de um ambiente escolar, quais são os maiores desafios pedagógicos ou na gestão escolar que você tem visto para incluir de fato esses alunos? Aí você está falando surdos ou de modo geral? Não, surdos. Surdos. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem é a barreira comunicacional, né? Porque entender a importância dessa língua
E aí eu vou voltar de novo lá na educação infantil, quando eu falei para vocês que as famílias não entendiam muito. E aí teve uma mãe que disse assim: "Ah, a professora dele está aprendendo alguns sinais, porque ela estava fazendo curso de Libras. E ela ensina alguns sinais para ele. É diferente, você está aprendendo uma língua, você sabe o vocabulário mínimo Sim. daquela língua. Você chega, você quer ensinar. Uhum. Mas para um conteúdo escolar, não é É, alguns sinais. Exato. Né? Então, hoje, né, nessa gestão, né, da educação bilíngue, o desafio maior é isso: o professor entender, para além da língua de sinais, o material tem que ser pensado para o estudante. O material é fundamental, O né? material é fundamental. Por quê? Eu posso até pegar qualquer material aqui que você me der e colocar língua de sinais nele. Né? Nos vídeos, nessa entrevista, se você colocar ali uma janela de livros, todo mundo vai acessar. Agora, esse assunto que eu escolhi dialoga com esse estudante? Né? Então, quando eu digo que a língua é visual, quando eu falo que o português é escrito, aí na alfabetização, por exemplo, a gente lida muito com rima. O que a rima tem a ver com o estudante surdo, se a questão é sonora? É verdade. É rimar a palavra, mão, pão, chão, né, balão, né? Para o surdo, a única coisa que você pode fazer é marcar ali o final das palavras e mostrar que rima, mas o que isso tem a ver para ele, se ele não tem um auditivo, um recurso auditivo, consciência fonológica, fonética. Sim. Então, esse material para ele, nesse momento, é necessário. ele já está com defasagem. Você ainda vai trazer material que não faz sentido? Ah, então eu vou trazer textos, gêneros textuais, literatura, em que vá ao encontro do que ele precisa. Por exemplo, literatura surda. São personagens surdos, às vezes a adaptação, às vezes a história é criada mesmo pelo o personagem surdo, mas a gente tem o Patinho Feio surdo, a Cinderela surda, então ela não perde o sapatinho, ela perde a luva, Olha só. que é mão, né? É Libras. Uhum. Então, é entender, para além dessa língua, se esse material está realmente dialogando com esse estudante. Esse é o desafio. Uau. Essa é uma visão que muitas vezes a gente não tem, né, Dora? A gente pensa geralmente muito limitado às nossas condições. Então, às vezes, igual você falou da Cinderela, em vez de perder o sapatinho, perder a luva, isso traz pra gente uma outra visão de mundo. Porque a pessoa precisa se identificar ali nesse meio, nesse contexto, tem que fazer sentido para ele, né, para ela. Então, é bem interessante isso. E quando a gente pensa nesse contexto de inclusão, nesse contexto, né, de políticas públicas, hoje você acha que a gente está alcançando representatividade dentro das políticas públicas ou você acha que pode avançar mais, tem um grande ambiente ainda para galgar de posições? Não, eu acho que a gente sempre tem que avançar, a gente sempre pode avançar um pouquinho mais, mas a gente já avançou, Que bom. sabe? É assim, se eu for te contar a história da educação dos surdos, a gente percebe como que eles foram desprezados, né? Marginalizados por não saber falar, né? E durante um bom tempo eles ficaram impedidos, né? E só falando, só treinados a falar, né? Essa língua não era reconhecida. E aí eu te falo, né, que desde 2002, olha os avanços que a gente tem em relação à lei, né? Reconhecendo a Libras, e agora com essa mudança da educação bilíngue, é uma modalidade. Assim como eu falo sobre educação de jovens e adultos, educação bilíngue de surdos é uma modalidade. Então, por que eu reconheço a educação de jovens e adultos como modalidade, mas a educação bilíngue eu ainda tenho dificuldade e eu ainda acho que ele tem que estar lá junto com as pessoas com deficiência. Não é problema estar junto com os estudantes com deficiência, mas eles conquistaram, né? Eles avançaram na luta deles. Então, eu digo sempre que a comunidade é muito forte, eles estão ali para lutar mesmo, para brigar. E hoje eu falo que é no PEBs, né, que você falou, a gente tem a DIPEBs no MEC, que é ligada à SECADI, na secretaria, lá no MEC, e são 3 diretoras surdas. Uau! Isso não é pouca coisa, doutoras.
Então, antigamente esse lugar era reservado como um assistencialismo, né? Às vezes nem estudou, mas está ali, é uma surda, é uma pessoa com deficiência. Não, elas são doutoras na área, Uau, isso é né? tão interessante, né, Dora? Porque Isso. dá para a criança, para o adolescente, a perspectiva de que ele Sim, pode subir nas carreiras, exatamente. ter um Exatamente. ambiente ali Ele pode ser o que ele propício, quiser. pode ser o que ele quiser, Isso. assumir posições. Não é isso que vai limitar ele. É, A gente tem falado muito nos últimos podcasts sobre essa questão de inclusão, de dar o protagonismo, né, para que as pessoas elas se sintam capazes e sejam capazes, de fato, de se colocar no mercado de trabalho, de se envolverem na comunidade acadêmica, de exato. traçarem o próprio caminho. Isso é muito importante. E um desafio a mais também, que eu acho que dizer, é as famílias entenderem como eles são capazes. Porque é comum, eu tenho um filho surdo. Então ele não vai ser capaz de fazer nada sem mim. Pensa que é uma sentença. É. Entende? Então, isso também é importante. Então, a gente também estabelece um diálogo com as famílias, a gente tem um contato com as famílias, justamente para mostrar. E aí, os nossos convidados, quem está também com a gente nessa conversa, são os surdos, para mostrar, olha aqui, ó, a referência do seu filho é essa aqui. Muito Porque eu sou uma mulher ouvinte, que eu sei Libras, que eu posso ajudar muito nessa luta. Mas quando é uma mulher surda, dizendo das possibilidades dela, já é outra. a mãe olha É e verdade. diz: Opa, meu filho é parecido, é é referência, Exatamente. né? verdade. E se mostra cada vez mais importante integrar a família nesse processo. Que a família se faça participante e, inclusive, seja educada nessa particularidade. Sim, Dentro do que você já pesquisou, trabalhou, como fazer essa inclusão da família, realmente ensinando a família a lidar com algo que antes para a família era desconhecido? sim. Olha, eu vou falar da experiência aí que eu tive no Estado, porque o Centro de Capacitação, o CAS, ele é um órgão do Estado. E lá nós organizamos cursos de Libras, português como segunda língua, enfim. E lá a gente tem o curso de Libras para as famílias. Só que não é só ensinar Libras. A gente precisa ensinar as famílias, ensinar não é a palavra, mas assim, orientar as famílias, explicar para elas que isso não é um problema, né? Ele vai chegar em casa, ele vai sinalizar. Vem também aprender com a gente, né? Porque não é comum e não é nada demais também dizer. A família teve um filho surdo e vai correndo fazer matrícula para aprender Libras. Não vai. Uhum. Ela vai tentar o aparelho, ela vai tentar o implante coclear, ela vai tentar de tudo, porque ela quer que o filho seja igual a ela. Sim. Ele quer que ele fale, que ele escute minimamente. Mas ela entender que se ela aprender Libras, ela também abre outras possibilidades com o filho dela de comunicação. Então, isso aconteceu quando eu era professora e isso aconteceu quando eu era da coordenação, né, da equipe pedagógica lá, e a gente organizava esses cursos e orientava as famílias. Então, a gente tinha encontros, a gente tinha conversas, os convidados eram surdos, eram mães de surdos, porque aí olha a relação, mãe de surdo com mãe de surdo, Uhum. né, com pessoa surda. E aí eles tinham a referência, né, do que seria essa relação materna ali, né, paterna com o filho surdo. Essas experiências exitosas são fundamentais, até mesmo para a família acreditar, Sim, como você disse, que o filho ali, ele é capaz. exatamente. A gente precisa de estímulo, precisa de acreditar e estimular. E tem uma situação, vou contar rapidinho, eu Fica à gosto dos vontade. exemplos. A gente também ama exemplo, né, Dora? amamos. A melhor forma de você entender alguma coisa é partir para a prática. Mas eu queria dizer, por causa do capacitismo mesmo, dessa questão de olhar para o outro e não entender das possibilidades. Eu viajei com duas amigas surdas, só eu ouvinte, as duas surdas, e fomos. E aí, num dos passeios, o motorista lá do passeio via eu comunicando em Libras com elas. E aí ele me perguntou assim: elas são aposentadas? Jovens, elas deviam ter o quê? Uns 25 anos, tá? Aí eu disse não, eu assustei, né? E aí ele disse assim: é porque a gente tem um sobrinho e a gente está querendo aposentar ele, por causa do benefício. Sim.
PPC. E aí eu falei, não, de jeito nenhum, elas não são e tal, e hoje elas são doutoras, professoras da Universidade Federal. Uau. Não aqui, mas uma Universidade Federal. Por que que eu estou dizendo isso? Por causa desse olhar do benefício, Uhum. né? Elas não têm nada para poder aposentar agora, né? Vai aposentar junto com a gente, Sim. no tempo certo, na idade. Por quê? Total capacidade, são professores, passaram no concurso, são professores, atuam nos movimentos aí, né? Bilíngues, sociais. Como assim? Eu vou aposentar? Não faz sentido. Né? Então, é para explicar o olhar ainda da sociedade Sim. para as pessoas. Nós que precisamos educar também. Exatamente. São as barreiras, né? As barreiras. Que a gente mesmo impõe, de não querer entender, né? A barreira atitudinal que a gente sempre Sim, fala. sim. Esse olhar primeiro, para depois você adaptar alguma coisa, sensibilizar, né? Usar Libras, usar o Sim. Braille. Primeiro é você ver o outro. Se você não enxerga o outro, como é que você vai sensibilizar, que você vai tornar possível para ele? É verdade. Gente, Precisamos desse contexto, né, de entender que a educação é parte da gente também, né? A gente entender esses contextos, saber que as pessoas elas estão ali, mas que elas estão ali por conta própria, né? Sem capacitismo, que é o que você Sim. trouxe, que a gente às vezes imagina uma realidade, mas quando a gente é confrontado, e esse é o legal dessa série, a gente tem sido confrontado com verdades e realidades, para quebrar um pouco dos preceitos, preconceitos, porque é um mundo novo, né? sim. Mas vem cá, me diz, a criança tá na sala de aula e ela quer conversar com o coleguinha, como é que faz? Bom, inicialmente ela vai, né, usar do recurso que ela tem. Se ela consegue um pouco oralizar, ela vai oralizar. Se ela não consegue, ela vai apontar, ela vai mostrar, né? Mas o que a gente tem feito então vamos transformar aí esses gestos naturais, esse apontar em uma língua. Então, eu quero emprestado uma caneta, um lápis, desculpa, caneta, lápis. Eu quero emprestado. Isso aconteceu na sala de aula, né? Essa coisa de me empresta um lápis para colorir, né? Então eu peço emprestado. Então, primeiro eu vou lá e pego. Mas eu não posso ir pegar da bolsa do coleguinha. Então eu preciso explicar: olha, você vai pedir para emprestar, e ele vai dizer que vai te emprestar. Esse é o sinal, né? Então o que que você quer? Ah, eu quero a borracha, eu quero o livro, eu quero um caderno. Enfim, o que que você vai pedir emprestado? O que que você quer comunicar? E aí é algo que me chama muita atenção, assim, e me deixa um pouco angustiada nesse processo, porque eu sempre digo assim: a criança surda, a pessoa surda, sabe, a gente aqui nessa entrevista que por algum momento eu ou vocês a gente pode esquecer alguma palavra e a Sim. gente fala assim, Sim. aquela palavra ali que eu queria dizer, eu imagino que as crianças surdas elas ficam dessa nesse forma. processo, porque Uhum. elas não têm uma língua para comunicar. Então ela está vendo, chega uma pessoa surda aqui, sabe que a gente está conversando, mas não sabe o tema, não sabe o que que é, não sabe por que que eu fui convidada, não sabe nada disso. Ela consegue ler os lugares, mas ela não consegue nomear, É. né? Então, eu acho que isso é o principal. Chegou na sala de aula, dar minimamente condições para que ela comunique. Mas eles têm as estratégias deles, né? Então, é o apontar, é o falar, é o tentar ali mostrar de alguma forma, mas o correto é que eles tenham a oportunidade de aprender a língua deles. E é a escola que vai fazer esse papel. E o professor de Libras que acompanha esse aluno, ele entra, ele participa, ele indica, ele traduz ou não? É um negócio mais de protagonismo da criança? Qual que é a orientação? Como que acontece na prática? Na prática é o aprendizado mesmo, então o instrutor de Libras, ele está ali, vou falar o professor de Libras, Uhum. ele está ali para ensinar a língua. Então, ele tem as estratégias dele de ensinar tanto para uma criança, quanto para um adolescente, quanto para um adulto. Porque você me perguntou do ensino médio, na rede municipal a gente não tem, mas a gente tem a EJA. E nós temos estudantes surdos na EJA. Então, no ensino de língua, eu preciso saber também o conteúdo que eu vou ensinar para um adulto, para uma criança, para um adolescente. Senão, não vai ter Verdade. interesse nenhum. Então, primeiro, organizar esse material, né, esse conteúdo, eu vou ensinar a língua sim,
mas eu preciso também ensiná-lo a interagir, né, nessa vivência ouvinte que ele está o tempo todo exposto. Uhum. Né? Ele não tem um momento só para ele aprender Libras e depois ele vai para o mundo viver. Não é Sim, isso. exatamente. Né? No caso das crianças ouvintes, o que acontece? Desde a barriga da mãe, desde a gestação, você está contando história, você está cantando, você está falando com a criança. Só depois que a criança surda nasce que você vai saber que ela é surda e aí sim você faz a escolha. Ou vai ser Libras ou vai ser a língua oral. Uhum. Né? Então, esse é o contexto. Não é Entendi. tão simples, não. Né? Muito desafiador. Desafios a todo tempo, né, não, Dani? Exatamente. Principalmente porque pensa, eu sou uma criança, quero conversar com meu coleguinha, às vezes algo que não é legal um adulto ouvir. Ali, naquela conversa boba de como é que faz? E eu pergunto isso porque a gente tem nessa pauta de inclusão justamente saber até qual que é o limite do instrutor de Libras. Até que ponto ele realmente vai estar lá para poder ajudar a se comunicar com os outros colegas e, ao mesmo tempo, aonde que ele está ali no papel dele de instruir a criança a se virar, para não ficar também a dependência. Que é uma das coisas que a gente vê muito acontecer. E aí você toca num ponto delicadíssimo, né? Porque são as relações. Eu quero conversar com ela. Nesse momento, não vou te contar. Não é com ela? Então, por que você está aqui mediando a minha conversa? Né? Então, assim, até isso, o surdo, a criança surda, o estudante surdo, ele vivencia, né? Ele quer conversar com os pares. Exato. Por isso, a luta para as turmas bilíngues. Na verdade, o movimento bilíngue de surdos, eles lutam pelas escolas bilíngues. Mas na rede hoje, né, em Belo Horizonte, a gente não tem a estrutura para essa escola. Então, a gente vai para as turmas bilíngues. E é interessante falar isso porque as turmas bilíngues, elas estão contempladas lá na LBI de 2015. Então, não é problema nenhum. Mas é visto como segregação. E não há segregação, porque eles estão dentro de uma escola em que eles vão ter contato com todas as crianças, mas no momento do aprendizado do conteúdo, ele precisa do tempo dele, ele precisa da língua dele. E na sala de aula inclusiva, a gente vai ter algumas questões, vai aparecer a rima, vai aparecer consciência fonológica, e o professor não está errado também, porque ele está com crianças ouvintes e estão na fase de alfabetização. Entendem como é que não é simples? Não é simples. Mas eles estarem ali envolvidos. E quando você fala do instrutor, tem a presença do intérprete também, né? Que ele está escutando ali a conversa e ele mediando. Né? E é uma conversa de colegas. Sim. Você não quer um adulto ali. Então a luta é por isso, para que ele tenha o espaço dele também, né, de conversa, de convivência. Interessante. É bem complexo, como a gente falou, são vários os desafios, até mesmo na questão do diálogo, porque isso envolve muitos regionalismos, envolve muitas comunidades. Às vezes, numa comunidade, pode-se colocar a aprendizagem bilíngue para ambos. Então, imagina uma criança que tem, né, todas as funções, ela aprender também a Libras como uma segunda língua. E aí a gente vai falar, mas tem a questão da rima, e aí a gente pode pensar dos dois lados, né? Então acaba sendo um desafio para qualquer política que você for colocar. Tem que ser muito bem pensado, conversado, a gente tem que ponderar bastante, e eu acho legal isso, esse ambiente para que a gente possa debater, colocar. A Dagmar Brandão veio aqui no nosso primeiro episódio, inclusive, e ela falou de escolas vivas, que são as escolas que realmente possibilitam esse ambiente mais agradável, de mais discussão, onde se colocam mais o porquês, comos, e as pessoas podem ali decidir, né, qual tipo de educação que elas vão fazer. Inclusive essa pauta que é tão importante, de ter uma escola onde uma sala seja destinada exclusivamente para que eles possam aprender na língua deles, que é a Libra. Então é muito interessante. E com tudo isso que você tem pesquisado, como que a tecnologia ela pode ser um aliado e também um dificultador? Eu sempre gosto mais do aliado. Porque eu acho que tecnologia, né, não tem como a gente... É claro que tem as questões aí de tela, de um monte de coisa acontecendo, né?
Mas eu acho que é um aliado até nessa questão da língua. Porque agora com os aplicativos, né, com aquele avatar que a gente tem, né, de tradução e interpretação, isso ajuda demais para as pessoas surdas e para aquelas que não sabem Libras e querem comunicar. Uhum. Então, eu vejo as tecnologias como um aliado, e eu penso que se para nós é importante, vou dizer assim, a gente não tem um laudo aqui, né? A gente não tem uma deficiência, para as pessoas, eu acho que é tornar possível a vida dessas pessoas. Então, assim, eu vou mais para o lado aliado, sabe? Do entendimento que essa prática, por exemplo, o uso da tecnologia, ela contribui mais do que seria algo para dizer assim, ai, tá demais, agora as crianças. A única coisa que eu vejo hoje é que, por exemplo, na minha época, eu trabalhava muitos textos. E nas formações que eu tenho feito, os professores têm reclamado muito dos estudantes que não querem saber de escrever. E o estudante surdo, hoje, ele tem o recurso de fazer uma videochamada aqui e agora. Ele pode fazer essa entrevista com vocês em sinais, né? Não precisa escrever. E aí a gente vem percebendo essa diminuição aí na escrita, que é tão importante, né? Produção de texto, Sim, enfim. sim. Então, meus alunos produziam textos consideráveis e que quando eu mostro, as pessoas falam assim, nossa, mas hoje os alunos não estão fazendo isso. Então, eu acho que aí, né, o aliado aí pode ser um momento em que a gente não está conseguindo e que é importante. Ontem mesmo, não sei se vocês viram, no Fantástico passou uma reportagem sobre a escrita. Quando a gente está escrevendo muito pouco, a gente está digitando mais. Uhum. E como que isso é importante para o cérebro desenvolver, né? E então, para estudante surdo, principalmente, eu acho que a gente precisa alinhar isso mais, trazer mais para contribuição positiva, do que deixar ele só no emoji, só no joinha, só numa palminha e não está escrevendo. É verdade, faz todo sentido. Com certeza. Ainda mais que os jovens têm a sua linguagem própria, né? Exatamente. Quando você vai ver aquele tanto de letrinha que quer dizer uma frase, mas são várias palavras. Não, e se você pensar, por exemplo, a estrutura de uma frase, hoje eu vou dar uma entrevista no podcast, ainda está grande, mas tudo bem. Hoje eu vou no podcast, né, do Pode Prosperar. Eu tenho que pensar nessas palavras para eu escrever. Eu vou mandar aqui para alguém que eu estou aqui. Pensa para o estudante surdo, ele tem que pensar em libras para depois ele escrever. É, Então não é simples, é trabalhoso, verdade. né? Mas ele precisa aprender, porque na sociedade que ele vive, O cérebro dele tem que trabalhar mais do que o nosso. Então eu costumo dizer que a gente tem que ficar menos sofrido, porque aprender português é sofrido para todo mundo, né? Verdade. A gramática nossa... Até hoje eu ratei um pouco. Exatamente. Mas pensa para uma pessoa que não tem a questão fonológica, porque eu posso dar um ditado aqui agora, a gente vai escrever a palavra de acordo com o que a gente ouvir, né? Eu brinco assim, eu falo, escreve aí Schwarzenegger. Aí o pessoal, ai meu Deus do céu, né, e tal. Ou então, o Kubitschek, Vygotsky, né? Black, em inglês. Você pode escrever de N formas, vai sair porque você juntou letra, você juntou sílaba. E ele? Se ele vê a palavra Black, ele não escreve. Schwarzenegger nem pensar. Então ele precisa ver. É visual o tempo todo. Realmente. É complicado. Não é fácil, não. Alfabetizar uma criança surda. Desafio. É desse jeito. E acaba sendo mais pela imagem, né? É imagem e ela nunca vai ver casa, ela vai ver primeiro a imagem da casa, aí vai aprender como é que é e depois vai descobrir que é casa. Exatamente. E aí, se você quiser passar pelo o processo de língua de sinais, escrita de sinais e depois o português, ok. Senão, você faz o sinal de casa e escreve casa. E que os sinais não têm nada a ver com a palavra, né? Sim. Que é mais dificultador.
Como que... Mais um dificultador. E vamos conversar um pouco sobre educação inclusiva. Uhum. Nesse universo todo, como que você acha que a gente está avançando? Ai, eu acho que a gente avançou tanto, porque o que eu falei dos surdos, eu falo para os estudantes com deficiência, né? As pessoas com deficiência eram marginalizadas e ficavam fora da escola. Hoje, se a gente pensar lá desde a Constituição de 88, você pensar que nenhuma matrícula pode ser Nega. negada. Uhum. Isso é muita conquista, né? Agora, fazer parte da escola, a gente ainda está caminhando. Porque o estudante com deficiência, ele chega com esse olhar também da incapacidade, o capacitismo, né, que a gente falou. Sim. Isso vai para eles também. E dependendo da deficiência, eles sofrem mais ainda por serem excluídos dentro da escola. Sim. Eu tive uma situação, vocês gostam de exemplo, eu vou dar. Eu tive uma situação de estudante com síndrome de Down, alfabetizado, e ele foi para o meu atendimento no AE porque ele ficava fora de sala. O mais difícil a família tinha conquistado, que ele é alfabetizado. E a escola não conseguia ver isso nesse aluno. Olha só. Ele era do 7º ano. E aí a mãe foi muito triste lá na escola, muito chateada, porque a forma como ele estava, não entrava para a sala, ficava andando, sabe, na escola. E aí o EE, né, o atendimento, ele vem, ele dá aquela direcionada, né, a gente olha isso muito de perto. E o nosso contato com a família é muito de perto também. E aí ele foi inserindo as atividades, as provas, as avaliações foram mais acessíveis, foi de forma que ele conseguia responder. E aí, sim, ele conquista aí o 9º ano e vai embora. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é um olhar para a deficiência. Né? É o que ele não faz, é que ele não sabe. Ah, ele não escuta, ele não vê, ele não fala, ele não anda. Isso aqui eu já sei, está dado. Agora, deixa isso aqui um pouquinho. O que ele vai conseguir? Então, se ele não anda, como é que nós vamos fazer para ele acessar tal atividade, né? Vamos colocar aí numa educação física, enfim. Ah, ele não escreve. Então vai ser só com lápis que ele vai registrar o que ele sabe? Eu posso registrar no tablet, As no computador? possibilidades. E aí eu abro o leque de possibilidades para ele. Você falou das tecnologias, que é a tecnologia assistiva, né, que a gente fala. Sim. E é isso, ele precisa ter acesso. E aí eu fico olhando para esse estudante, eu falo assim, gente, nós é que entendemos desse assunto. Isso. Eu fico pensando no estudante olhando para a gente, enquanto professor, e dizendo assim, como é que você vai me ensinar isso? Você não está entendendo ainda? Como é que você vai fazer? Porque eu estou aqui esperando que você me entenda. É assim que eu vejo estudante. Então, não tem como eu dizer, avançamos, mas a gente ainda precisa avançar no olhar das pessoas para esses estudantes. Eles são capazes, eles têm total condição de estar aqui hoje dando uma entrevista, mas quantos não vão estar? Verdade. Porque alguém não acreditou, só olhou para ele e falou, vai ser assim. É tênue, né, a linha que separa o capacitismo do encorajamento. Exato. De mostrar que você pode superar os seus desafios. Porque a gente tá sempre falando, né, na mídia, independente de qualquer lugar, supere seus limites. Sim. E aí quando vai falar de alguém com deficiência, mas supere seus limites, mas deixa eu te ajudar. E não coloca a pessoa como protagonista. Sabe o que eu acho? Que às vezes a gente acha muito bonito quando a gente vê alguém pronto. Então, vamos pegar aí as Paralimpíadas. É lindo de ver. Nossa, recordes e recordes. Tem um nadador, então, que ele não tem os braços nem as pernas, e ele é campeão, assim. Disparado. Esqueci o nome dele, eu acho uma graça. Mas, quem que acreditou nele? Ele cair a primeira vez na água e nadar daquele jeito que ele nada, que ele é muito maravilhoso. Alguém teve que acreditar. E por que eu, professor, não acredito nesse meu aluno que ele vai acessar as Olimpíadas de Matemática, as Olimpíadas de Português? Ah, não, ele só vai ficar socializando. Faz sentido. Entende? Ele tem muito potencial, mas eu que estou ali, com toda a condição de acessibilizar para ele, eu não uso.
né? Se você falar das tecnologias assistivas, um EVA no lápis, que é baixa tecnologia, né? É o mínimo que você faz, é o engrossador que a gente fala de lápis, e que fica um pouco maior, e ele consegue escrever. E outros recursos de um teclado adaptado, né, um recurso muito mais caro, vamos dizer assim. Eu não faço nem o EVA e nem peço à escola para comprar o teclado. É. Entende? Então, eu acho que, para mim, na educação inclusiva, são as barreiras atitudinais. É que a gente para nelas e fica. Porque pôr uma rampa, um elevador, um material, mas eu não vejo o aluno. Como é que eu vou acessibilizar para ele? Tem que ter mais aquele olhar Aí pro aluno. aumenta mais a responsabilidade do professor, que de repente essa criança, esse aluno, a primeira pessoa que vai acreditar na potencialidade dele é o professor. Uhum, E exatamente. aí a gente vê muitas histórias com que a criança ou que o jovem desenvolveu porque um professor acreditou nele. Sim. Então, ser professor é desafiador, e ao mesmo tempo é muito gratificante. Exato. Pensa esses professores dos atletas aí. Exatamente. Olha o orgulho deles, que eles acreditaram e souberam ali, acreditaram que tinha potencial. Exato. E desenvolveram, estimularam esse potencial. Exato. É isso. É acreditar. Inclusive, como que funciona a capacitação de profissionais, capacitação de professores, para que eles lidem com essas situações, para que eles estejam atentos a esse novo mundo, não sejam capacitistas, mas realmente levem a criança a serem protagonistas? Eu acho que a palavra aqui da nossa conversa é desafio, né? Sim. Pelo amor de Deus, porque é muito. Mas eu vou te dizer, até em nível nacional. Eu participei de um curso de capacitação da educação inclusiva, foram 5.000 professores. Eu fui tutora desse curso. Uau! E foram 3 meses de curso. E eu gosto de falar dele, porque, primeiro, a organização dele foi rápida, material é um material muito bom e um número expressivo de professores. Sim. Né? Então, em nível nacional, a gente tem muita capacitação. Em nível estadual e nível municipal. Então, assim, considero importante, sim, formação docente. Eu fiz uma desses 2 livros que está aqui, a gente fez no segundo semestre de 2024 e o primeiro de 2025. Por que eu estou dizendo isso? Em nível municipal a gente tem, estadual tem e nacional também tem. Capacitar é importante. Mas esse professor precisa pegar essa base teórica e levar para a realidade da sala de aula. Também, agora eu participei como professora no curso da UFMG, também com a disciplina de educação inclusiva. E eu tentei ao máximo fazer essa relação. Tem legislação? Tem, mas vamos pensar nela aqui na nossa prática. Então, tudo eu pensei assim. Mas, em termos de capacitação, a gente tem. Precisa de mais? Precisa. Sempre é bom? É. Mas a gente precisa agora trazer esse professor e conversar com ele. Aqui, você já está capacitado. Como é que está na sala de aula? Esse diálogo precisa estar mais próximo, sabe? E aí a gente pode até falar de um sistema educacional que precisa rever algumas questões em relação a esses estudantes. Porque dizer que o professor tem que fazer, a gente é o primeiro, né? Em todos os lugares. Mas eu sou professora e eu não vou falar isso para os meus colegas aqui. Eu sei que eles fazem, mas existe um sistema educacional que ainda precisa olhar para essa educação inclusiva. Entendi. Entende? Sempre vai ser o todo, né? Todos os agentes, todos os atores unidos para que a gente possa conseguir fazer todo o processo ser inclusivo, participativo, unindo família, sociedade, corpo docente, professores, gestores públicos, políticos. Isso. Não dá para ser sozinho, sabe? Falar assim, o professor capacitou, vai para a sala de aula. Não é assim. A escola, gente, é viva. É viva. Né?
são pessoas. Quando você vai falar de inclusão, você não está falando de um prédio. Eu posso acessibilizar esse prédio, deixar ele todo, né, Acessível. acessível. Mas são pessoas que Sim, compõem. sim. A educação é gente, né? São pessoas, não dá É para você movimento. falar, é movimento. Acessibilidade é um primeiro passo para a inclusão. Exatamente. Então, assim, eu considero que as leis são muito importantes, Uhum. nós avançamos nela. Eu sempre falo, né? Infelizmente, tem as leis, infelizmente. Porque, infelizmente, porque a gente precisa Sim. de leis para dizer que você tem direito ao mesmo que eu, né? Garantir, né? As leis garantem. Exato. Infelizmente, né? Porque elas nos ajudam nisso. Mas eu preciso olhar esses sujeitos. Porque às vezes a gente também fala de educação inclusiva e fica assim, o aluno, o aluno, o aluno. E esse professor? Como é que é o olhar dele? Como é que eu posso ajudá-lo a esse olhar dele mudar um pouco em relação ao capacitismo, à barreira atitudinal, Uhum. entende? Então eu sempre gosto de olhar esses dois atores aí. Eles são protagonistas, né, da educação. Com certeza. Então não dá para ser só de um lado. Eu falo mal do aluno, eu falo mal do professor. Não. Eu falo bem dos dois e quero que os dois estejam alinhados nesse processo, Com certeza. né? Luciana, foi um prazer, uma honra, uma alegria a nossa conversa, o nosso bate-papo. Doralice, quero agradecer muito a sua presença. Quero deixar também um espaço aqui para você poder falar indicações de livros, né, literatura que você indica sobre esse tema e também fazer qualquer consideração final que você quiser. Uhum. Fica à vontade. Tá ótimo. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, fiquei muito feliz. Poder falar do que a gente faz e da educação inclusiva é sempre importante, é sempre bom, né? Espero ter contribuído, né, com vocês que vão nos assistir. Então, eu quero deixar aqui esse agradecimento. E aí, a Dora já empurrou aqui os livros, é porque eu trouxe realmente porque eu queria falar. Primeiro, eu vou por ordem de publicação, mas é porque a gente falou muito de educação de surdos, e esse foi um livro que eu organizei junto com uma amiga muito querida, Deise Garcia, e é educação de surdos, e eu falei muito de desafios, né, e de possibilidades, educação de surdos, possibilidades e desafios, então eu queria indicar para leitura, quem quiser aprender um pouco mais sobre educação de surdos, esse livro, ele é muito interessante, tem um diferencial nele, que os resumos são em libras. A gente pensou na comunidade surda justamente porque textos grandes de capítulos para as pessoas surdas é mais difícil a leitura. E aí, pelo menos o resumo, para eles entenderem o que cada capítulo fala, e também em respeito à língua de sinais. Então, na verdade, os 3 livros têm esse diferencial. E são autores mineiros. A gente quis valorizar os pesquisadores mineiros, né, aqui do nosso estado. Depois vem aqui Educação Inclusiva e Diversidade, a gente falou um pouquinho, né, de modo geral. Esse livro ele não fala somente do estudante com deficiência, ele fala também sobre a questão étnico-racial, a questão do gênero no currículo. A gente pensa também um pouco na interseccionalidade, né? Esse sujeito ele não é só essa deficiência, né? Ele é muito mais do que isso. Então, esse livro fala um pouquinho disso também. E o último aqui de 2023 é o Educação de Surdos, Reflexões e Práticas. Esse livro está gratuito pela editora CRV, então é só acessar e baixar o livro, tá? No mais, eu agradeço poder divulgar e agradeço a todos também, né, por assistir, né, o podcast. Com certeza. Muito obrigado. E eu vou fazer aqui, ó. Esse daqui vai ficar na descrição. Baixem, podem ler e vamos promulgar, né? Vamos propagar essa mensagem tão importante. E a vocês, nossos ouvintes, pessoas que acompanham o nosso podcast, nossos prósperos e prósperas, meu muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Agradeço a presença de vocês. Curtam, comentem, compartilhem, sigam o nosso canal e vamos levar cada vez mais essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. Afinal de contas, com um Brasil tão grande, a educação é a força motriz de qualquer transformação. Então nós precisamos que mais pessoas ouçam essa mensagem e possam debater. E não se esqueçam também de acompanhar os episódios dessa série maravilhosa, O Horizonte Comum da Educação. Você pode ver aqui no nosso canal que tivemos vários episódios e cada um está especial. Muito obrigado e espero vocês nas próximas. Obrigada.